Olá, pessoal. Hoje, dia 6 de novembro de 2024, uma quarta-feira. Agora são 10 para as 2 da tarde e eu quero gravar o vídeo de hoje sobre a nossa capacidade de cumprir combinados, metas e compromissos público ou privado. Acho super importante tratar sobre essa temática porque isso tem a ver tanto com o nosso estado de confiança quanto o nosso estado de responsabilidade. Então, às vezes se fala com essa palavra de uma forma bastante intensa, responsabilidade. A gente já pensa, eu particularmente penso na minha responsabilidade como mãe, que é um papel, acho que é o papel mais importante que eu já exerci, que é o de educar, que é demonstrar exemplos, que é, diferentemente das gerações passadas, a tua habilidade de demonstrar, a capacidade de dizer sinto muito, de não agredir para ensinar, porque eu não acredito em agressões, nem física, nem verbal. Eu acredito no poder da autoridade pelo exemplo e principalmente pelo amor, né? Porque me parece que a raiva tem sido um grande imperativo mundial em vários termos, em várias temáticas, e o amor tem sido romantizado e enfraquecido, e na realidade tu precisa de muita coragem para amar. As pessoas mais fracas que eu já conheci foram aquelas que se traumatizaram pela falta de amor e se tornaram os monstros mais horrorosos, e a gente sabe muito bem da capacidade humana de ser terrível. Então, eu não vou entrar nesse cenário, eu vou voltar para o aspecto da responsabilidade e dizendo que eu respondo como mãe para a educação da minha filha, o pai dela responde como pai, e em equilíbrio a gente ensina os nossos caminhos para Helena. Eu tenho responsabilidade como profissional, fazendo entregas do meu trabalho, eu tenho responsabilidade como amiga, sendo disponível, buscando também saber como essa pessoa tá. Eu tenho responsabilidade como filha, se os meus pais não estão bem de saúde, onde os meus pais estão. Hoje eu sinto uma espécie de senso de compromisso de responsabilidade civil, inclusive, porque os meus pais não têm mais os pais deles. Então, qualquer coisa que aconteça num sentido, não vou dizer pessimista, mas, digamos, aceitando a fluidez da vida, se eventualmente eles forem hospitalizados, ou eu assumo a responsabilidade, então eu tenho que continuar em certo paralelo sendo mãe, mas também respondendo como filha. Então, a responsabilidade é a tua habilidade de responder a situações no papel social que tu exerce. E esse olhar, ele é bastante externo, mas eu tenho uma responsabilidade comigo mesma. E para que eu consiga exercer todos esses papéis responsáveis, eu preciso me responsabilizar pela minha saúde física, pela minha saúde mental, pela minha independência financeira. Então, tudo isso é como se fosse um Lego que tu vai montando e faz a tua figura a partir desses pequenos papéis, grandes papéis. Dito isso, para todos esses papéis eu tenho compromissos, né? Então, por exemplo, nesse grupo de emagrecimento, eu tinha me comprometido a gravar todos os dias. Eu não cumpri na integralidade esse papel, mas eu não deixei de fazê-lo. Então, no primeiro, segundo, terceiro, acho que até o 10º dia, porque eu lembro que eu fazia umas fotos com a mãozinha. Dia 1 de outubro, 2, 3. Eu fiz os vídeos diários. Chegou ali nos 2/3, eu comecei às vezes a cansar da mesma retórica, de falar, hoje eu treinei, hoje eu não treinei, isso aqui eu comi certo, isso aqui eu comi errado. Então, o mínimo que eu aprendi foi, quando eu me comprometo, é legal responder. E na maioria das vezes eu respondia. No início, muita gente comentou, muitas pessoas comentaram, incentivaram, inclusive o próprio influenciador do grupo, o Gabriel Arones. O que eu achei super legal, sabe? Porque foi um grande gás, foi um grande estímulo. Porque, honestamente, eu fiz assim, como o Jonathan fez hoje. O Jonathan, ele fez um compromisso público que até o dia 23 de dezembro, então até as vésperas do Natal,
Nós temos a partir de hoje 47 dias, e desses 47 dias ele quer cumprir 44 treinos. Se ele fizer 40 treinos, ele vai ter falhado? Vai, porque ele disse que faria 44 treinos. Num ponto de vista racional e objetivo, sim. Um ponto de vista mais humanizado, é muito melhor ele fazer 40 treinos do que ele fazer, sei lá, 2 a cada semana. Se a gente arredondar 49 dias ou 7 semanas, 40 treinos seriam quase 6 vezes por semana. Então, é uma puta meta, é um baita de um compromisso e é difícil atingir, inclusive. Não sei se você já conseguiu. Eu, particularmente, faz muito tempo que eu não treino 6 dias por semana. Então, quando eu me propus todos os dias a gravar vídeo, e eu não fiz todos os dias, eu falhei no meu compromisso. Mas eu não parei de fazê-lo por não ter feito na perfeição, na literalidade. Eu fiz aí um vídeo 3 dias depois, ou 2 dias depois, daí eu resumia aqueles 2 dias, ou eu justificava, eu fiquei doente, minha filha ficou doente, porque essa é a fluidez da vida. É aceitar que tu não tem controle absoluto sobre os fatores que envolvem você chegar àquela meta que você assumiu por ter responsabilidade. Então, um compromisso, se for parar para pensar na etimologia da palavra, é como se fosse algo que tu né, junto a um promisso. Tá, eu não pesquisei a etimologia do compromisso, mas é algo que tu realmente se coloca naquela meta, naquele ideal. E o fato de nem sempre conseguirmos cumprir na literalidade, na perfeição, é um grande motivador de frustração. Não sei você, mas eu fico muito frustrada quando eu digo eu vou fazer uma coisa e aí eu não faço exatamente aquela coisa. E esse é o problema do perfeccionismo. Porque o perfeccionismo faz com que você fique cego em relação aos benefícios que você está colhendo, mesmo não fazendo aquilo 100%. Então, pro Jonathan, para mim, para vocês, assim, ó, não é passar pano. Por exemplo, se um dia eu bater na minha filha, eu não vou dizer assim, 99 dias eu fui uma boa mãe. Então eu sou 99%. Não, quando tu faz uma cagada, quando tu faz algo errado, tu fez algo errado e ponto. Isso não minimiza o fato de ter acontecido apenas uma vez. Se você está numa relação e você é infiel, você pode ter passado 20 anos com essa pessoa. Essa infidelidade, ela vai gritar mais alto. Então, tem certas coisas que, num papel de responsabilidade, a gente causa traumas tão grandes que invalidam toda uma história. Seja como um pai e uma mãe, seja como um companheiro, seja como um colega de trabalho. Se alguém pegar e puxar o teu tapete, te enganar, mentir, certas coisas, e não tô nem entrando na esfera de criminalidade, tô falando de questões morais, sociais, de relações interpessoais. A gente não vai conseguir passar pano. Mas, em termos de emagrecimento, em termos da tua responsabilidade contigo mesmo, você tem que ter um espaço para falhar. Mas o fato de ter falhado não pode te impedir de esmerar, de visualizar, de vislumbrar o porquê de tu ter criado aquele compromisso. Então, por exemplo, eu tô com 71 quilos. Eu tenho um compromisso até o final do ano de perder 5 quilos. Se eu perder 4,5 kg, eu falhei? Sim, eu falhei. Eu não tenho que dizer, não, tá tudo bem, é muito próximo. Não, se eu botei como meta que era 5 quilos e foram menos quilos do que eu gostaria, eu falei, tá, mas foi muito perto. Foi muito perto. E é isso que eu falo sobre esmerar, sobre visualizar a tua meta. Muito melhor eu ainda ter uma ambição de estar melhor e chegar em algum lugar do que não tentar. Então, eu estar com 67 quilos é o meu ideal, né? Não, desculpa, 66 quilos.
Mas se eu chegar aos 67, vou estar melhor que 71? Vou. Então, dentro desse pseudo fracasso, dessa falha, existe uma vitória. Então, se de 44 treinos forem 42, tu fizer 6 vezes por semana, cara, foi uma vitória mesmo falhando dentro daquilo que tu te comprometeu. Só que, aonde que eu tô querendo chegar? É um equilíbrio delicado. Eu acho que é importante para nossa saúde mental ter um lugar que tu pode dar uma falhadinha. Por outro lado, tem um lugar meu que acredita que quando tu diz eu vou fazer tal coisa, e isso aqui no interior do Rio Grande do Sul, principalmente os alemães, tá? A cultura germânica, eu acho legal ter contato com esse outro tipo de olhar. Eles dizem assim, quando você disse que ia fazer tal coisa, aí você não fez. Se reiteradamente você tiver esse comportamento, a gente vai deixar de confiar em você. E, de certo modo, o nosso cérebro, quando a gente o tempo todo fala que vai cumprir uma coisa e não cumpre, a gente fica decepcionado com a gente mesmo, a gente gera um lastro de frustrações. Ah, então eu nem vou mais me comprometer porque eu sei que eu mesma vou me decepcionar. Então já existe uma prévia de decepção. E isso para te gerar uma ansiedade, para te gerar uma depressão, para te gerar um burnout, para te gerar uma série de sintomas psicossomáticos que realmente vão afetar negativamente a tua saúde mental, isso é um detalhe. Então, eu acredito que antes da gente ter aquele ímpeto, porque normalmente quando eu faço uma meta, eu faço um compromisso, eu vou assim, eu vou conseguir. Então, das duas, uma, ou você mede muito bem o tipo de esforço que vai gerar e se você vai conseguir fazer esse esforço diante das nuances da vida, diante de um dia mais cansativo, diante de um dia que tu fica doente, diante de um dia que tu fica dolorido, ou uma situação emergencial, tu consegue realmente projetar para daqui a 1 mês e meio, que praticamente todos os dias tu vai treinar, faz sentido para tua realidade? Ah, não, Carol, faz sentido. Eu vou com certeza conseguir dentro da minha realidade. Eu não aceito não fazer isso. Bom, então, beleza. Isso vai ser bom para tua saúde mental, porque tu vai lá e tu vai comprovar aquilo que tu já sabe. Agora, se você, dentro dessa concepção, tem muitas variáveis que vão afetar a possibilidade de você fazer ou não fazer, aí eu diria que seria mais justo e mais generoso contigo ser menos audacioso e cumprir o que você imagina que vai cumprir, do que propriamente ser extremamente ambicioso, não cumprir e não ter uma gordura de falha, não ter um perdão ali. Porque não se perdoando, cada vez que você pensar em se comprometer, vai ser mais um motivador de frustração do que um motivador de modificação, um motivador de um novo patamar de quem tu é, dentro daquele papel que tu exerceu. Então, isso vale para tudo, para estudo, para trabalho, para relações afetivas, relações profissionais, relações familiares. As pessoas, elas olham muito para você a partir daquilo que você tem respondido para elas, para que você tenha entregue. E elas não avaliam muito tanto o esforço, elas olham mais para os resultados. Então, ficar dizendo assim, nossa, todos os dias eu vou na academia, eu como bem, e daí tu olha para a pessoa e ela não tá com uma aparência saudável, tu vai pensar que estranho, né? Porque o resultado que eu tô vendo dessa pessoa é sobrepeso. Ela tá me falando que tá. E daí, assim, não é um julgamento, é um questionamento. Do tipo, o que pode estar dando errado? Então, talvez ou a pessoa não está sendo verdadeira com os outros, ou não está sendo verdadeira consigo, ou tem alguma falha aí no meio do caminho, seja alguma desfunção metabólica muito, assim, muito definitiva. Se for nos estudos, estuda e vai mal na prova, então tem alguma questão de cognição. Então, eu acho legal a gente se colocar metas, eu acho importante a gente ter responsabilidades, eu acho importante a gente assumir compromissos públicos, compromissos que só é com nós conosco, né? É uma coisa exclusiva da nossa mente.
Mas eu acho importante a gente ir criando lastros positivos a partir desses compromissos. Então, eu assumo o compromisso de perder 5 quilos até o final do ano. O que isso implica? Quais são as ações que eu preciso assumir para chegar até lá? E se eu não cheguei até lá, que tipo de frustrações eu vou lidar a partir da minha falha? Né? Mas é melhor tentar melhorar do que não fazer nada. Depende, porque às vezes se você faz isso muito repetidamente e você encara que você não está conseguindo, você vai ser obrigado a perceber que ou você não é resiliente, ou você não é disciplinado, ou você simplesmente não consegue cumprir com seus combinados. Então, tu vai ter uma consequência importante de reflexão, autorreflexão. Então, antes de assumir os compromissos, é super importante você se sentir confiante de que vai cumpri-los. Por exemplo, o Fábio e a esposa, eles falaram, zero álcool até o final do ano. Zero álcool, a gente vai fazer exercício, a gente quer mudar o nosso patamar de saúde física e saúde emocional. E eles estão cumprindo a risca. Eu não me coloquei zero álcool. Por quê? Porque eu não quero me frustrar sabendo, porque eu gosto de, em eventos sociais, poder beber alguma coisa. Só que, ultimamente, cada vez menos, eu sinto menos vontade de beber. Por quê? Porque eu sei que é danoso, isso é prejudicial para o emagrecimento, isso é prejudicial por uma série de motivos. Tem gente que assim, até compara com um cigarro, por exemplo. Então, eu tenho tomado menos de 1 ou 2 vezes por semana, que seria o final de semana, e quando eu bebo, eu nunca bebo em uma quantidade absurda. Mas já teve a época de eu beber uma garrafa inteira de vinho sozinha em uma noite, que são 750 ml. E tá, beleza, não é muito, mas é muito sim, porque se tu vai olhar o teor alcoólico de um vinho, é alto. Então, assim, é legal tu ter um lastro do passado no sentido de sentir alguma evolução. É legal você ser ambicioso. É legal você assumir compromissos. É importante você sentir que tem espaço para crescimento, contanto que isso sirva para te elevar e não para te reduzir. E é isso que eu falo, quando tu se coloca num lugar muito audacioso, muito ambicioso, que não é equiparável à sua realidade, você está trilhando um caminho para frustração. Agora, se você se coloca num lugar extremamente audacioso, porque aquilo te eleva te vira uma chave e que você consegue ser extremamente disciplinado, assertivo, resiliente, aí você consegue atingir, mesmo sendo bem difícil, tipo, zero álcool, mas eu sei que eu vou conseguir cumprir. Não tenho nenhuma obrigação social que me exija, e mesmo que eu tivesse, eu tenho muita facilidade em dizer não, obrigada. Cara, vai fundo. Eu não tô, eu não tô aqui. Esse canal, quando eu coloquei Filosofando com Carol, é porque eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar porque as pessoas são diferentes. E as pessoas são diferentes e deve existir um motivo da gente ser tão diferente. De ter gêneros, raças, etnias. Nós temos uma gama de variedade. Criações, culturas, traumas, vitórias. A gente tem muitas diferenças que às vezes podem nos unir, diferentemente do que ocorre com a política, infelizmente, aqui no Brasil e no mundo. Inclusive, os Estados Unidos teve a vitória do Trump. Então, assim, a gente tem polaridades, infelizmente, que nos divergem muito, mas a gente tem diferenças que podem nos unir. Homem e mulher é um grande exemplo de polaridades de gênero que conseguem se unir em prol de formar uma família. Uma mulher pode ter algumas características, o homem pode ter algumas características, e unindo, eles vão conseguir acrescentar similaridades. E é por isso que eu falo em relação às metas, às suas responsabilidades, aos seus compromissos. Pode ser que um compromisso bem rígido seja bom para você. Às vezes eu gosto, às vezes eu acabo me sabotando com metas muito extremistas que eu não cumpro. E aí eu fico com raiva de mim. E é verdade, gente, eu sinto raiva quando eu não consigo fazer algo que eu sinto que eu deveria fazer. Então acaba sendo prejudicial para minha saúde mental.
Mas em outros casos já consegui, se assim, eu vou conseguir fazer algo extremista, algo audacioso, aí eu fui lá e consegui, e aquilo foi tipo um gás para minha autoestima. Então, em regra, qual é a minha mensagem final sobre esse vídeo? Autoconhecimento. Descubra o que faz te motivar. Se você precisa de pequenos passos para pequenas vitórias até uma grande vitória, ou se você quer uma coisa assim que seja mais revolucionária, tu tá aqui, tu quer chegar aqui, e tu faz assim, essa é minha meta, e tu faz assim. Pode ser que você consiga ser extraordinário por um bom tempo, mas a maioria tem feito gráficos assim. Hoje eu vou para cá, aí agora eu diminui. Agora vim, pá, pá, pá. Eu já vi até um gráfico de peso, assim, sabe? No sentido contrário, daí uma decrescente, né? Tá o peso aqui, aí baixa, aí sobe um pouquinho, baixa, sobe um pouquinho, baixa, sobe um pouquinho. Ele vai ser descendente, ele vai ser para reduzir, mas ele tem oscilações ao longo do tempo. Então, também tem essa percepção. Se você respeitar e continuar assim, focado, mirando que esse é o seu objetivo, mesmo que não seja no tempo que você programava, mesmo que não seja na linearidade que você imaginava, se você continuar acreditando que é para lá que tu quer ir, tu vai para lá. Então, trabalhar todos os teus papéis, todos os teus legos, unindo e se fortalecendo é o que eu desejo para você. Seja com uma meta muito arrojada, seja com uma meta mais realista, seja até com uma meta mais tímida. Mas querer fazer pequenas melhorias, isso é fantástico. Já mostra que tu não é uma pessoa que tá assim, a minha vida é isso aí, acabou. Eu tô feliz com o meu peso. Eu acho super importante estar feliz, falando sério. Mas se tiver lugar para manutenção e um pouquinho de melhoria dentro dessa manutenção, eu admiro mais. Porque eu acho que comodismo excessivo esconde uma certa arrogância com a vida, porque a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente não está aqui a passeio. Você simplesmente entrar num status quo de achar que não tem nada para aprender, nada para melhorar, nada para ajudar, nada para acrescentar, então o que tá fazendo aqui, né? Tá só, tá só a passeio. E eu gosto muito desse sentimento de pessoas que se propõem a serem melhores, com pequenas metas, com grandes metas, de alguma forma querendo e ajudando, isso já é fantástico. Uma quarta maravilhosa, desculpa, meus vídeos estão muito longos, eu prometo que amanhã vai ser no máximo 5 minutos, só meu compromisso. Beijo.